Então, de hoje, boa noite e bom sábado a todos os meus irmãos e a todas as minhas irmãs que estão ligados, por Zoom, a este programa. E começo a fazer, como habitualmente, o resumo daquilo que eu vou dizer, dos temas que vou abordar. Eu vou começar por abordar a doutrina bíblica da segunda vinda de Cristo. Depois irei falar sobre os sinais da segunda vinda de Cristo, indicados por Jesus e indicados por João Revelador. A seguir, o terremoto de Lisboa de 1755, farei um pouco sobre isso. Depois, o dia escuro de 1780, um momento importante na história do cristianismo. E ainda a queda das estrelas de 1833. E finalizarei com uma conclusão. A verdade é que a segunda vinda de Cristo é anunciada pelo Antigo e pelo Novo Testamento de muitas e diversas maneiras. Eu poderia citar muitos textos, mas começava por citar apenas alguns. Começando por Judas 14 e 15, em que Judas cita a profecia que fez Enoque, o sétimo da descendência dos que habitaram no Éden, em que Enoque diz: aí vem o Senhor com os seus milhares de anjos para julgar o mundo. Portanto, Enoque já tinha esta noção de uma segunda vinda do Messias prometido a esta terra. Jó, também um personagem do livro mais antigo da Bíblia, tinha a mesma esperança messiânica da vinda em glória do Messias. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ainda em minha carne o verei, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, não outros, o verão. Portanto, Jó, um patriarca da antiguidade, já tinha esta fé. No Salmo 50, nos versículos 2 a 4, a mesma fé messiânica aparece claramente exposta. O salmista diz o seguinte: desde Sião a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará, chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Outro texto importante do Antigo Testamento sobre a segunda vinda do Messias em glória e majestade está em Abacuque, no capítulo 3. É um texto um pouco mais longo, mas eu penso que vale a pena lê-lo. Ele diz assim: Deus vem da região de Temã, o Deus Santo vem do monte de Parã. A sua luz estende-se por todo o céu e a terra está cheia do seu esplendor. O seu brilho é como a luz do sol. Quando ele para, a terra treme, e quando ele olha, estremecem as nações. Desfazem-se as montanhas eternas, abaixam-se as colunas antigas, caminhos por onde ele outrora passou. Tu andas sobre as nuvens no teu carro triunfante. As montanhas tremem ao ver-te, e logo as chuvas inundam a terra. O mar imenso faz ouvir a sua voz, ao lançar para as alturas as suas ondas. O sol e a lua não saem da sua morada, perante o brilho das tuas flechas e a luz cintilante da tua lança. Avanças em auxílio do teu povo e do rei que tu escolheste. Isto é um salmo, é uma profecia messiânica, mas não sobre a primeira vinda do Messias, antes, pelo contrário, sobre a segunda vinda do Messias em glória e majestade. Estes são textos do Antigo Testamento, sobre a vinda de Jesus, sobre a segunda vinda. Outros textos estão no Novo Testamento que são também importantes. Portanto, Jesus disse em João 14, 1 a 3 o seguinte: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Esta, pode-se dizer, é a declaração clássica de Jesus sobre a sua segunda vinda. Em Mateus 25, versículos 31 e 32, tem um outro texto sobre a segunda vinda de Jesus que diz: e quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. E em Atos 1, temos o texto também clássico sobre a promessa da segunda vinda de Jesus, em que os anjos disseram aos apóstolos: esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Portanto, e eu termino estes textos, podia acrescentar outros, com um texto do profeta de Patmos, o apóstolo João, em Apocalipse 1,7, em que ele diz, referindo-se a Jesus:
eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Portanto, esta promessa da segunda vinda do Messias em glória e majestade é uma promessa do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E sabemos que esta promessa irá suscitar a ressurreição de muitos cristãos e de muitas cristãs que sairão do calabouço, da fogueira, do cadasfalto, onde eles testemunharam da verdade como mártires e santos, ouviram-se durante séculos a declaração da sua fé e esperança. Nós agora estamos certos da futura ressurreição destes santos que desprezaram a morte e superaram-na pela sua fé. Estes santos criam na segunda vinda de Jesus. E a promessa destes textos que eu vos acabei de ler era a base da sua fé nessa crença sobre a segunda vinda de Jesus. Na verdade, nós temos exemplos de crentes de todas as épocas da dispensação cristã que creram na segunda vinda de Cristo. Os valdenses, de que eu falei num dos primeiros programas, ou Wycliffe, ou Lutero, ou Melanchthon, ou Calvino, ou John Knox, e mais contemporâneos também de John Knox, Ridley, Latimer e Baxter, reformadores ingleses do século XVI e XVII. Esta era a esperança da Igreja Apostólica, era a esperança da Igreja no deserto, era a esperança dos reformadores, a esperança na segunda vinda de Jesus. Ora, a profecia não apenas prediz o modo e a finalidade da segunda vinda de Jesus, mas também apresenta sinais pelos quais a humanidade pode saber que essa vinda está próxima. Em Lucas 21, versículo 25, Jesus disse o seguinte: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E o mesmo Jesus, em Marcos 13, versículos 24 a 26, acrescentou: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E João, o revelador, dá sinais semelhantes preparatórios da segunda vinda de Jesus. Em Apocalipse 6, 12 e 13, ele diz o seguinte: olhei, e eis que houve um grande temor de terra, e o céu tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Estes sinais no mar, no sol e na lua e nas estrelas verificaram-se na história da humanidade. Na verdade, são sinais que aconteceram realmente, que estavam perdidos pela profecia e que foram concretizados ao longo da história da humanidade, na aproximação ao fim dos tempos, que terminaria em 1798, que começaria em 1798. Muito bem, cumprindo a profecia em que Jesus diz que haveria um grande temor de terra, nomeadamente João, revelador em Apocalipse 6, ele diz que viu um grande temor de terra abalar o mundo. Esta profecia cumpriu-se a 1 de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, no Reino de Portugal, onde ocorreu um dos maiores terremotos de todos os tempos. Os sismólogos calculam que o terremoto de Lisboa teve uma magnitude de 8,5, ou mesmo de 9, na escala de Richter. A escala de Richter tem 10 graus. Estima-se que apenas em Lisboa houve entre 50 mil e 100 mil mortos, fazendo este terremoto um dos mais mortíferos da história da humanidade. O terremoto terá durado entre 3 a 6 minutos. Cerca de 40 minutos depois, um maremoto inundou o porto e a área baixa da cidade de Lisboa, contribuindo para aumentar o número de baixas. Nas áreas não afetadas pelo maremoto, deflagraram incêndios que duraram 5 dias. Lisboa foi a cidade portuguesa mais afetada pela catástrofe, mas os efeitos do terremoto foram também fortemente sentidos em todas as vilas e cidades costeiras do Algarve, na Madeira e nos Açores. As ondas de choque do terremoto foram sentidas por toda a Europa,
chegando à Finlândia e mesmo à Groenlândia. O tremor de terra também foi sentido no norte da África e nas Caraíbas. Maremotos com ondas de 20 metros de altura chegaram a todo o norte da África e até à Martinica e Barbados, do outro lado do Atlântico, junto à América. As costas do sul da Inglaterra e da Irlanda também foram atingidas. Terá havido cerca de 10 mil vítimas em Marrocos e muitas mais vítimas em Espanha. Está calculado que 85% dos edifícios de Lisboa foram destruídos pelo tremor de terra e pelo fogo, entre eles as principais igrejas de Lisboa. O terremoto de Lisboa e as suas consequências tiveram sérias repercussões entre a classe culta da Europa do Iluminismo. Na verdade, o tremor de terra de 1755 tem sido comparado com o Holocausto do século XX, por ter sido uma catástrofe que transformou a cultura e a filosofia na Europa. Por exemplo, só para dar 3 nomes mais famosos que escreveram e refletiram sobre o terremoto de Lisboa de 1755. Voltaire, que escreveu um poema longuíssimo e profundo sobre este fenómeno. Rousseau, um outro filósofo francês muito famoso, talvez o filósofo mais famoso da sua época, que escreveu também sobre o terremoto. E Immanuel Kant, filósofo alemão de Königsberg, que escreveu algumas obras sobre o terremoto de Lisboa. Aliás, algumas delas estão traduzidas em português e podem ser adquiridas nas edições 70. Estes 3 exemplos, Voltaire, Rousseau e Kant, foram apenas alguns dos pensadores que refletiram e escreveram sobre o terremoto de Lisboa, dando-lhe uma importância grande na história da humanidade e na história da Europa. Mas os sinais cósmicos não ficavam pelo terremoto. 25 anos depois do terremoto de Lisboa, deu-se o sinal seguinte mencionado na profecia bíblica: o escurecimento do Sol e da Lua. O que tornou este acontecimento mais marcante foi o facto de o tempo do seu cumprimento ter sido indicado claramente pela profecia. No sermão escatológico de Cristo, proferido dias antes da sua crucificação, é descrito o longo período de prova da Igreja, os 1270 anos de perseguição papal, cujo período de tribulação seria abreviado. Cristo menciona, então, certos eventos que deveriam preceder a sua segunda vinda e fixa o tempo em que os primeiros desses eventos deveriam ser observados. Em Marcos 13, 24, Cristo disse: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Como nós já vimos num programa anterior, os 1260 anos de perseguição papal começaram em 538 e terminaram em 1798, com a prisão do Papa Pio VI pelo jornal francês Alexandre Berthier. Ora, nós sabemos que cerca de 25 anos antes de 1798, a perseguição aos heréticos, como dizia a Igreja Católica, praticamente se extinguiu. E foi exatamente isso que Cristo previu em Marcos 13, 24. Pois bem, a seguir esta perseguição, segundo as palavras de Cristo, o Sol e a Lua deveriam escurecer-se. Ora, em 19 de maio de 1780, em todo o território dos Estados Unidos da América, esta profecia cumpriu-se. Durante um dia inteiro, depois das 9 da manhã, o dia escureceu de tal maneira que toda a gente teve que parar de trabalhar. Não se conseguiam ver os relógios sem luz artificial. Os animais comportaram-se de modo noturno, ou seja, as galinhas regressaram ao galinheiro, os animais noturnos começaram a fazer a sua atividade noturna, mas com a diferença de que estávamos ainda, em termos de horas, no dia pleno. As pessoas pararam de trabalhar, como eu já disse, as igrejas encheram-se de pessoas, não se conseguia ver poucos palmos de distância à frente do nariz. Depois da meia-noite, a escuridão diminuiu e a lua tornou-se visível, tendo a aparência de sangue. Esta lua de sangue é quando a lua está vermelha, e foi o que aconteceu depois do dia escuro. A lua apresentou-se vermelha, cor de sangue. Cumpriu-se assim a profecia de Cristo e também a profecia de Joel, em Joel 2,31, em que ele diz:
o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Portanto, este dia escuro de 1780 e com a escuridão do sol, com o eclipse do sol e com a escuridão da lua, foi o primeiro sinal, o segundo sinal depois do terremoto de 1755, de que o tempo da segunda vinda estava prestes a ser iniciado. Mas Cristo fala ainda de um outro, e João no Apocalipse falam ainda de um outro sinal: a queda das estrelas em 1833. De facto, em 1833 deu-se o último sinal cósmico perdido por Cristo como indicador da segunda vinda. Jesus dissera: e as estrelas cairão do céu, em Mateus 24, 29. E João, no Apocalipse, ao ver em visão as cenas que anunciavam o grande dia de Deus, escreveram: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Isto está em Apocalipse 6,13. Portanto, o que as profecias anunciavam era uma queda de estrelas espetacular a partir, ou melhor, depois do dia escuro de 1780. E estas profecias cumpriram-se, estas profecias da queda das estrelas cumpriram-se em 13 de novembro de 1833, na grande queda de estrelas cadentes conhecida como Leónidas, e que foi visível em todo o continente norte-americano. As Leónidas são o resultado da passagem do cometa Tempel-Tuttle e chamam-se assim porque parecem provir do ponto do céu onde se encontra a constelação de Leo. Por isso é que estas estrelas são chamadas Leónidas. O que acontece é o seguinte: de 33 em 33 anos, o cometa passa junto da Terra e deixa um rastro de poeiras atrás de si. E quando a Terra, na sua revolução à volta do Sol, passa por esse rastro de poeiras, acontece a queda das estrelas cadentes, a queda das Leónidas. Normalmente isso acontece, como eu disse, de 33 em 33 anos, mas não é muito espetacular. Mas desta vez, em 13 de novembro de 1833, a queda foi realmente espetacular. A tempestade de meteoritos deste ano, de 1883, começou às 2 da madrugada e terminou ao amanhecer. Estima-se que caíram cerca de 100 mil meteoritos por hora. Foi a queda de meteoritos mais espetacular desde que há registro humano. O céu pareceu iluminar-se e podia-se ler o jornal à luz que emanava das estrelas cadentes em plena noite, à meia-noite e para lá da meia-noite. Ou seja, o que as pessoas assistiram neste dia de 1883, 13 de novembro, foi uma espetacular chuva de estrelas. As estrelas caíram em tal abundância que muitas pessoas pensaram que era o fim do mundo e recolheram-se nas igrejas. Como eu já disse, a luz era tão forte da simples queda das estrelas que era possível ler à luz das estrelas cadentes sem auxílio de luz artificial. E esta espetacular chuva de estrelas não voltou a acontecer com a mesma intensidade que aconteceu a 13 de novembro de 1883. Na verdade, esta espetacular chuva de estrelas foi programada por Deus para ser mais um sinal da entrada da humanidade no tempo de espera para a segunda vinda de Jesus. Com a queda das Leónidas ocorreu o último dos sinais cósmicos perdidos por Cristo e por João no Apocalipse, como marcadores da época da sua segunda vinda, como antecipando o início da época que culminaria na segunda vinda de Jesus. Jesus dissera aos seus discípulos, em Mateus 24, 33, igualmente, quando vires todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Este Ele aqui é o próprio Jesus, o Messias. Ou seja, depois destes sinais cósmicos, João viu em visão profética como o grande evento seguinte, a segunda vinda de Cristo,
seguir-se-ia aos sinais cósmicos que ele refere em Apocalipse, capítulo 6. Portanto, esta segunda vinda de Jesus está claramente perdida. Agora, podem perguntar, mas por que razão é que estes sinais foram visíveis precisamente no continente americano? Ou mais no continente americano? Quer dizer, o terremoto de 1755 foi sentido na Europa, mas o dia escuro, com o sol escurecido e com a lua de sangue, foi visto na América do Norte, sobretudo, e as Leónidas foram vistas no hemisfério ocidental, mas também, sobretudo, nos Estados Unidos da América. Porquê? Porque Deus tinha um papel especial para esse país desempenhar no tempo do fim. E seria ali que iria surgir um movimento reformador que teria uma missão atribuída por Deus a desempenhar, levando o Evangelho eterno à humanidade, a todo o mundo. Por isso é que estes sinais foram vistos especialmente a partir dos Estados Unidos da América, chamando a atenção daquele povo para o início do tempo em que poderíamos começar a aguardar a vinda de Jesus. Estes sinais não foram os sinais da vinda de Jesus imediatamente, foram os sinais da vinda do tempo que começaria a contar para a segunda vinda de Jesus. Ou seja, eles anunciaram o início do tempo do fim, que a partir do qual, com o passar dos anos, a partir do qual nós poderíamos contar a iminente vinda de Jesus. No próximo programa, nós vamos estudar precisamente o surgimento de um reformador americano que deu origem a um movimento religioso interdenominacional. Vamos estudar a vida de William Miller, ou também conhecido como Guilherme Miller. Vamos ver a importância do seu movimento na história do cristianismo. É o assunto do próximo programa. E é por isso que, por causa deste movimento, que nós vamos compreender a razão porque Deus fez com que os sinais cósmicos que marcavam o início do tempo do fim e da segunda vinda e da iminente vinda do seu filho Jesus foram sobretudo vistos na América do Norte. Estão as duas coisas relacionadas, os sinais cósmicos e a fundação do movimento interdenominacional cristão por William Miller. Assim, convido os meus irmãos e irmãs a estarem presentes na próxima semana no programa que estamos a abordar o livro O Grande Conflito, porque irá ser certamente importante e interessante estudar a vida de William Miller e saber o que ele tem para nos dizer hoje a nós cristãos que estão a viver o tempo do fim anunciado pelos sinais cósmicos perdidos por Jesus e por João no Apocalipse.